brindar êxito. A força que orienta o universo a serviço do teu êxito nasce da tua alegria de viver o que há. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Guardem isso. A força que orienta o universo a serviço do teu êxito nasce da tua alegria de viver o que há. Tá? O êxito se dá em cada passo da tua vida. E o teu nascimento é o teu primeiro êxito. Se você tem gratidão, o próximo passo será um outro êxito. Enquanto que nós começamos a criar a ideia de que os êxitos que nós temos simplesmente têm relação porque eles tinham que acontecer e não porque nós fomos os protagonistas disso, agradecendo, em sintonia com a vida, a gente começa a criar uma postura de arrogância diante da vida. E a próxima coisa que nós criamos já não vai ser um próximo êxito. A gente já vai criar um movimento de compensação em função dessa arrogância. Tá? Então, enquanto nós pensamos que simplesmente ia sair bem por uma questão de lógica, sem gratidão, isso é uma soberba e nos distancia do seguinte êxito. Todos buscamos conseguir o que nós nos propomos. O êxito é o que buscamos todos. Conseguir alcançar um objetivo. E muitos buscam esse objetivo no futuro. Muitos buscam o êxito no futuro. E então o êxito fica no futuro, sem chegar nunca ao presente. Isso é muito importante da gente tomar consciência. Sempre que eu penso que o êxito está no futuro, esse êxito permanece no futuro e jamais chega ao presente. No entanto, o êxito forma parte da nossa vida cotidiana. Se eu tomo consciência do passo exitoso que eu acabo de dar, o próximo passo se tornará ainda mais brilhante e mais evidente. E eu vou me entregar com alegria e com força para desfrutar a cada desafio que a vida me apresente e tudo começa a se transformar num êxito. Na vida, tudo é energia. Por isso, nos entregamos aos movimentos dessa energia, que tem um fim que nós desconhecemos. Se nos colocamos em concordância com a realidade tal qual é, experimentamos que podemos, dentro dessa realidade, alcançar um desejo vital. O desejo mais profundo sempre está cumprido. O nosso desejo mais profundo sempre está cumprido. É importante que nós tenhamos uma meta, quer dizer, uma direção, um compromisso, um caminho. O êxito não está no final do caminho, mas é o próprio caminho. É cada passo do caminho até essa meta. Passos vividos como entrega ao compromisso que exige de nós nossa meta. Passos vividos como entrega ao compromisso que exige de nós nossa meta. Então, aqui mostra que a importância de nós termos uma meta, de nós termos a clareza do que nós desejamos, o que eu estou, ao que eu vou me direcionar.
Ao que eu estou transformando num caminho? Ao que? Qual é a minha meta? Vocês têm uma meta clara do que vocês querem? Qual é a minha meta? Isso vai fazer o quê? Eu começar a direcionar para um caminho. E o êxito vai ser o caminho. O caminho até chegar a essa meta. Então, o objetivo não é o final. O êxito não é o final. O êxito é o caminho. Eu só começo a direcionar aonde esse caminho vai me levar. Eu não tenho domínio nenhum do caminho. O caminho é em si o êxito que eu tenho na vida. Porque tudo aquilo que vai acontecendo nesse caminho vão ser circunstâncias que vão me conduzir a um processo de purificação cada vez maior. Mas a meta é como se fosse aquilo que aponta. E o êxito é o próprio caminho. Desde a minha sintonia com tudo o que é, me vejo com energia, decisão, perseverança, entrega total ao objetivo que me foi presenteado, seja qual seja o esforço requerido. Sei que com essa meta como atrator, olha essa frase, sei que com esta meta como atrator, vivo a fundo o presente. Suor, afinco, trabalho e tempo são oferecidos com determinação. Cada passo que me aproxima do objetivo é uma festa interior que me torna e torna o meu processo cada vez mais criativo. Cada passo realizado é êxito. Cada momento vivido no presente é êxito. Agora vem uma parte também, mais uma parte bem interessante. Oi, Adri, bem-vinda, minha querida. Só vou desligar o microfone para a gente poder seguir depois a gravação sem maiores interferências. Estar no êxito, a Júlia também chegou aí, desculpa, meu amor. Bem-vinda, que bom te ver. Estar no êxito depende inteiramente do nosso olhar. Se eu tenho um olhar no passado, desejando, comparando, esperando a realização de uma ilusão nascida do passado, tudo me conduz ao fracasso. Me queixo ou me deprimo e minha vida se volta cada vez mais árida, cada vez mais difícil. Se estou no presente, soltando o ontem, aprecio cada novo momento deste agora e agradeço o que a vida me oferece de instante a instante. É muito importante a gente tomar consciência quando a gente fala de êxito, se nós não estamos tentando tornar algo do passado exitoso no presente. Porque esse é o maior fracasso que a gente pode se colocar. Sabe quando eu começo a pensar, mas e se aquilo, quem sabe, pudesse retomar? Quem sabe se eu pudesse voltar a fazer tal coisa? Quem sabe se agora eu pudesse retomar tal situação, tal projeto, tal... Não. Tal relação, aquilo que for que eu quero considerar, que eu quero alcançar como êxito. Se isso vem do passado, a gente já está fadado em um campo mórfico de ilusão e num campo mórfico de fracasso. Então, a gente sempre precisa ter a consciência de que o êxito está no presente. E as forças criativas entram na nossa vida no presente. Eu começo a tomar consciência de me despedir
amorosamente a cada instante do passado, dos meus projetos do passado, dos meus desejos do passado, de querer de volta um status do passado, de querer de volta um sucesso do passado. Não. Esse é o nosso maior, talvez uma das maiores ilusões que a gente pode ter. A meta, ter uma meta como um atrator. O que é um atrator? É exatamente isso. É algo que nos atrai para o futuro. É algo que nos atrai para o futuro, para uma direção. Então, eu ter em mente uma meta, aquilo que eu desejo na profissão, enquanto êxito, adquirir algo, bem material, seja o que for, uma relação, seja aquilo que for que eu quero ter como êxito, serve na minha vida como um atrator. É aquilo que vai me conduzir para diante. Esse atrator é importante que seja criado com base no meu presente e não no meu passado. Esse atrator é importante que tenha uma base criada no meu presente e não no meu passado. O caminho para chegar nesse atrator é o próprio êxito em si. O caminho para chegar nesse atrator é o próprio êxito em si. Como que eu consigo sentir esse êxito? Através da minha sintonia com a realidade. Então, eu tenho uma meta e às vezes eu penso que aquilo que está na minha vida hoje está completamente fora e desalinhado daquilo que eu quero. Mas, na verdade, a minha realidade hoje, como é, ela está completamente alinhada para que eu possa me direcionar para esse atrator. Então, assentir a realidade como é o primeiro grande passo. Sabendo que o que é assentir? De novo, assentir não é submeter. Submeter-se. Assentir não é dizer sim passivamente. Assentir é concordar com a realidade que é, com que consciência? Quem criou essa realidade? Eu. Quando eu assinto e concordo com a realidade, eu assinto e concordo comigo. Com o meu eu do passado. O meu eu do passado, que pensou, sentiu, escolheu e agiu para criar a realidade que eu estou vivendo agora. Então, quando eu assinto a realidade como é, com essa consciência, eu começo a ter compaixão por mim mesma, pelas minhas escolhas, pelo meu eu do passado. E esse eu do passado pode ser o meu eu de ontem, não o meu eu de 10 anos atrás. Pode ser meu eu de 10 anos atrás. E pode ser o meu eu de ontem também. Tudo está a serviço de algo maior. E não existe nada nessa realidade que esteja errado. Não existe nada nessa realidade que esteja errado. Como que eu paro de perpetuar se aquilo que hoje faz parte da minha realidade é uma projeção do passado? Como que eu paro de perpetuar? Justamente respeitando e agradecendo a realidade. Enquanto dentro de mim eu rejeito, eu excluo essa realidade, eu estou excluindo quem criou essa realidade, quantas pessoas criaram essa realidade.
Porque quando eu falo meu eu do passado, eu estou falando do meu eu, do meu sistema de crença do passado. E o meu sistema de crença é composto por um sistema familiar. Então, tudo aquilo que eu excluo dessa realidade, eu excluo uma cadeia de informação que construiu essa realidade através do meu sistema de crença, dos meus pensamentos, emoções e ações. Começa a fazer mais sentido lógico isso, quando a gente fala da importância de assentir essa realidade e concordar com essa realidade desde um lugar de compreensão e não de submissão. Sabe por quê? Porque quando eu estou no lugar de concordância, eu estou num lugar de compreensão. Eu estou naquele lugar que toma consciência que sempre fui responsável por isso, que sou responsável por agora e pelo meu próximo passo, pela minha próxima escolha. Eu estou na ação. Me dou conta de que sempre estive e estou no lugar de ação. Agora, quando eu me submeto à realidade, a gente não fica pequenininho demais para conseguir se mexer? Quando eu digo sim, simplesmente aquele sim, submisso a essa realidade, eu consigo me mexer? Eu consigo me mover? Parece que o mundo está em cima de mim. Está me esmagando, está me colocando pequeno. Então, são duas posturas completamente diferentes. Eu me submeter e eu assentir a realidade como é. E para a gente poder transmutar essa realidade, não querer mudar por uma rejeição, por uma exclusão, mas transmutar como um reflexo natural do meu processo de transformação. É agradecendo essa realidade como é. É aprendendo a ter compaixão pelo meu eu do passado que criou essa realidade e dar voz ao meu eu adulto que assume a realidade que criou e decide reparar, melhorar os próximos passos. Coisa que, quando eu me submeto de forma passiva, eu não faço. Porque eu me arrependo, porque eu fico paralisado, porque eu fico culpado, porque eu fico arrependido e eu não consigo me mexer. Tem um monte de emoções que começam a tomar conta aqui e eu não consigo me mexer. Tem algumas pessoas que estão colocando que dá inválido o link, mas é isso mesmo. Ah, é que o pessoal está entrando pelo... O pessoal confundiu, eu achei o link da mentoria com o link do encontro de hoje. Estou pensando que hoje é a mentoria. Tá tudo certo. Bom, vamos continuar. Daqui a pouquinho tudo se encaminha. Vi que a Gabi entrou aí agora. Se a Gabi puder dar uma luz aí no grupo, Gabi, da mentoria. Hoje é o dia dos exercícios sistêmicos. Amanhã é o dia da mentoria, tá? Ok, minhas queridas, vamos lá. Somos projeto. Somos projeto. Entrou aí, Solange também. Somos projeto e serviço à vida. Enquanto vivemos, somos projeto e serviço. No período que rodeia a concepção, totalmente entregues, só pedir que desligue aqui. Somos projeto e serviço à vida. Enquanto vivemos, somos projeto e serviço. No período que rodeia a concepção, totalmente entregues às necessidades de todos os anteriores a nós, começamos sendo projeto para nosso sistema familiar e, consequentemente, para a humanidade. Logo, quando os pais descobrem a gravidez, já somos o projeto dos nossos pais. A materialização do seu projeto de casal ou de família, o seu modo de servir a vida. E quando crescemos, nossos projetos, nosso projeto de vida, são a nossa continuação.
são a materialização da nossa presença no mundo, são a expressão do nosso serviço para a vida. Servir a vida, como se faz isso? Vivendo, amando, trabalhando, tendo família, ajudando a outros a viver. Dar a vida e dar aos demais é devolver o que os nossos pais nos deram e fizeram por nós. Nos giramos para o novo e nos colocamos ao seu serviço com êxito. Esse êxito vem junto com uma plenitude. Nossos desejos são um motor necessário, pois nos enchem de energia. Mas temos que ter em conta o seguinte: em nossa juventude, os nossos desejos e objetivos, no entanto, eles estão muito próximos do pensamento mágico. Qual é o pensamento mágico? O pensamento mágico da criança que deseja profundamente salvar o seu sistema, salvar os pais, olhar os excluídos que os pais não olharam, levar adiante, pensando que a gente pode tentar ajudar nossa mãe, nosso pai, levar adiante as suas dores, os seus fracassos, ou tentar realizar os sonhos que os nossos pais não puderam realizar, que o nosso sistema não pôde realizar. Então, todos os desejos que vêm dessa fase da adolescência, essa fase marca muito uma época que está muito próxima desse desejo mágico infantil de tentar salvar o nosso sistema. E por isso, todo o desejo que vem daquela época é um desejo que tem nas suas raízes a compensação, o desejo de compensar algo do passado. É um desejo criado deste passado infantil, dessa nossa fase de salvadores do nosso sistema. E por isso, quando a gente cresce e amadurece, nós descobrimos que a vida nos leva para uma outra direção. Nós necessitamos soltar os padrões e as ilusões que nos animavam naquela época. Soltar as minhas ideias, as ideias que eu tinha naquela época, naquele passado. Às vezes a gente se pega tão surpresos quando a gente fala isso, na minha adolescência. Parece que faz tanto tempo assim, mas aí quando a gente se dá conta, nós estamos vivendo muitos padrões que são naquela época como se fossem agora, presentes. E a gente não se dá conta que às vezes passaram 20, 30, 40 anos ou mais. E eu sigo vivendo com aqueles mesmos padrões, com aquela mesma ilusão que eu tinha naquela época. Em relação à vida profissional, em relação aos relacionamentos de casal, em relação a seja o que for que eu considero êxito, que eu busco como êxito na minha vida. Então, são as necessidades do nosso sistema familiar a serviço de outros sistemas maiores que vão determinar o nosso futuro. O nosso êxito vem de cumprir estes propósitos. Vamos ler de novo. Necessitamos soltar os padrões e ilusões que nos animavam. São as necessidades de nosso sistema familiar a serviço de outros sistemas maiores que vão determinar o nosso futuro. Nosso êxito vem de cumprir estes propósitos. Nosso sistema familiar, todas as gerações anteriores a nós e o holograma do universo necessitam o cumprimento do nosso projeto. O universo necessita e apoia o nosso êxito. A fonte do êxito reside em assentir a vida como é e tomar incondicionalmente a mão. A fonte do êxito reside em assentir a vida como é e tomar incondicionalmente a mão. Essa é uma frase que poderia resumir muita coisa a respeito do êxito na nossa vida, mas as raízes dessa frase
elas são muito mais profundas. Então, o que eu falo? Que o curso que a nossa vida vai tomando, mesmo que for de uma maneira inconsciente, a gente pode observar. Por exemplo, logo que eu saí do meu sistema de origem, ali na minha adolescência, cada um ao seu tempo, ali eu tinha um desejo, tinha um propósito. Eu comecei alguma coisa, eu dei alguns passos ali, profissionais, trabalhos, relacionamentos, coisas que aconteceram ali. E depois de alguns anos, geralmente 7, 8, talvez 10 anos, isso muda, isso começa a mudar. Ou os relacionamentos, ou o trabalho, ou o curso da vida profissional, isso tudo começa a mudar. E às vezes a gente se pega em lugares onde a gente pensa, mas será que se eu voltasse lá, naquele lugar, naquela raiz, com aquele pensamento, as coisas estariam melhores, as coisas seriam melhores. Aquele sonho que eu tinha, será que não era aquele o sonho certo para mim? Por exemplo, eu depois que saí da minha família de origem ali, principalmente quando saí para fazer faculdade, fiz uma formação em agronomia. Fiz um mestrado nessa área. Quase comecei um doutorado no PAN. Resolvi sair e começar a trabalhar na área. Fui trabalhar como engenheira agrônoma alguns anos, até que me dei conta que, nossa, realmente isso... Não é que me dei conta por uma questão de lucidez, como que eu fui sendo empurrada, sabe, pela vida, através do quê? De crises que foram acontecendo. Crises onde eu via que não conseguia ir adiante na minha carreira, não conseguia me realizar dentro dessa carreira profissional, crises na relação de casal, crise. Então, as crises, elas te levam para um lugar que te diz, olha, está na hora de você mudar o curso de alguma coisa. Está na hora de você fazer outras escolhas. Está na hora de você, alguma coisa dessa realidade aqui, está pronto para mudar. E fui mudando. Fui buscando recurso. Um recurso que eu busquei, que fez muito sentido para mim, foi a constelação familiar. E a partir daí se abriu com que um novo emprego e a possibilidade de, naquela cidade, começar uma formação em constelação familiar. Então, é como que, quando você se abre, parece que as coisas convergem para você começar algo novo. E aí começou esse novo. E esse novo começou, passou um tempo, migrei de área. Saí de uma vida, de uma esfera profissional, fui para outra. Comecei a fazer esse trabalho com a constelação familiar. E quantas vezes nesse caminho fui me deparando, através dos desafios da vida, com aquele pensamento que diz, será que não é melhor eu voltar? Será que não é melhor eu, de novo, ir lá, garantir aquele lugar, garantir aquele emprego, aquele salário? Será que não é melhor eu fazer isso de novo? Quer dizer, procurar ter um êxito com base numa coisa do passado. Querer ter um êxito no presente com base num sonho do passado. E de quem era aquele sonho? De quem era aquele sonho, daquela profissão? Então, demora um tempo até a gente se dar conta que aonde nós estamos hoje é o lugar certo para nós neste momento. É o lugar certo para nós neste momento. Ponto. O que está no passado, está no passado. Sou eu que fico trazendo isso para cá. Sou eu que fico enchendo o meu presente de passado. Eu quem? Aí a gente poderia entrar numa longa discussão. Eu quem? Meu eu criança? Meu eu pai? Eu quem? Mas sou eu, é uma parte minha que fica trazendo esse eu do passado. Quando eu estou no meu eu adulto, é isso, é essa realidade, é esse presente, é tudo o que eu tenho. Está aqui e agora. E é tudo o que eu preciso. É tudo o que eu preciso. Não preciso de mais nada. Nada. Nada do que ficou atrás. Atrás não quer dizer, oh, que lamento, se perdeu, perdi. Não existe perda. Não existe. Isso é mais uma ilusão. Aquilo que eu quero dizer é o que não faz parte dessa realidade.
A realidade está como deveria estar. E quando eu concordo com isso, concordo com a consciência de que, puxa, fui eu que criei essa realidade. Sem culpa. Ok, eu começo um processo de crescimento muito grande. Agradeço, assumo aquilo que hoje talvez eu não esteja em concordância, assumo que eu criei e decido me retratar com gratidão, com respeito à realidade, com gratidão e com respeito à realidade. Sem esses dois fatores, nós estamos inevitavelmente numa postura de arrogância. A gente está numa postura de arrogância com a vida. Se eu não concordo com respeito e gratidão com a realidade como é, eu estou numa postura de arrogância com a vida. E na postura de arrogância com a vida, é aquilo. A vida vai, né? Claro que vai. Mas a velha frase, como é que é? Entre trancos e barrancos. É aquela coisa, não flui, a vida não flui. É tudo muito difícil, tudo muito sacrificado. Ou simplesmente parece que paralisa, não anda. É algo aqui dentro, é algo aqui dentro que eu não estou permitindo que flua. Quando lá fora está paralisado, aqui dentro está paralisado. Quando lá fora está muito sacrificado, é porque aqui dentro eu tenho muita resistência. Aqui dentro tem muita resistência. Quando lá fora vem pouco, é porque daqui eu estou dando pouco. A gente consegue olhar a vida como um espelho perfeito. Um espelho perfeito. O que eu faço com isso? Assim. Assim. Concordo com a realidade. Concordo com o que eu tenho criado, talvez, até esse momento, às 20 horas. Até o dia de hoje, às 20 horas. Concordo. Me coloco num lugar de respeito e de gratidão, sobretudo de compaixão comigo mesmo. E a partir daqui, decido reparar. Reparar em quê? Primeira coisa, através desse processo interno que está acontecendo, dessa resistência interna que está aqui, diante da vida, diante das informações, diante dessa pessoa que agora, nesse momento, está aqui trazendo essas informações para vocês. Olho para essa resistência. Sem julgar. Mas olha, começo a observar. A sentir a realidade. A primeira força do amor é o assentimento a tudo como é. Nos sintonizando com a vida. Como eu me sintonizo com a vida? Assentindo. É a grande força que rege o universo. Pede respeitar e agradecer a cada um e a cada coisa por existir tal como é. Tal e como ha sido pensado e criado dentro do destino coletivo. Essa é forte, né? Essa é forte. Mas pede que a gente leia e internalize um pouco mais. Respeitar e agradecer a cada um e a cada coisa por existir tal como é, tal e como ha sido pensado e criado dentro do destino coletivo. Por isso que eu falei, não existe nada de errado na realidade, nada. Qualquer detalhe que neste momento, aqui e agora, você olhar à tua volta, isso foi pensado e criado. Tudo foi pensado e criado. Estar em sintonia com a força, paz e harmonia internas
Estar em sintonia com a vida, estar em sintonia com a vida cria força, paz e harmonia internas. Vivemos com criatividade e leveza. Nossa capacidade de adaptação se multiplica. O drama desaparece de nossas vidas e vivemos todas as emoções primárias que nos levam a uma ação eficaz e certeira. O que é essas emoções primárias? São essas emoções adaptadas à realidade. O que é isso? A gente vive, na grande maioria das vezes, emoções que não estão condizentes com a realidade como é. Como que eu sei isso? Drama. Sempre que eu vivo um drama, eu vivo uma emoção não adaptada à realidade como é. As emoções que se adaptam à realidade Boa noite, Márcia. Bom te ver. As emoções adaptadas à realidade são aquelas emoções que vêm no momento que precisam estar, duram aproximadamente 8 segundos e se vão. Aquelas emoções que ficam aqui, remoendo, que eu fico aqui dentro ruminando aquelas emoções, isso são emoções secundárias. São emoções não adaptadas à realidade. São emoções que não dizem respeito a essa situação, a essa pessoa. Não diz respeito a nada disso, diz respeito ao meu passado. Diz respeito ao passado de alguma questão do meu sistema. Então, a gente percebe isso quando a gente não está no presente. Eu vivo as emoções secundárias quando eu não estou no meu presente. Quando eu estou vivendo uma força de compensação de algo do passado. Eu estou vivendo aqui emoções secundárias. Eu estou aqui sendo arrastada por aquelas emoções do passado. Por aquelas dores, por aqueles dramas, por aquelas tristezas. É errado? Não, não é errado. A gente aprende. É um processo a gente aprender a olhar para essas emoções, a olhar, dar um lugar para essas emoções e me colocar, escolher continuamente estar no aqui e agora e me despedir de tudo que faz parte do passado, das emoções que fazem parte do passado. E a gente vai vendo que a gente tem uma capacidade de gerenciar isso que é gigantesca. Tudo a gente está escolhendo. A todo instante. Se eu escolho estar aqui representando de novo uma emoção do passado, puxa, eu posso escolher dar um lugar para essa emoção dentro de mim, acolher essa emoção ao invés de rejeitar. Me dou conta, essa tristeza de novo, não acredito. Essa raiva de novo, não acredito. Não, vamos colocar consciência nesse processo. Agora eu te vejo, eu te acolho. Eu te dou um lugar dentro de mim. Eu te amo. E escolho estar no presente. Escolho estar no presente. O pensamento certo te coloca num lugar de adaptação imediato com a realidade. Então, quando eu me dou conta que já veio a emoção, já foi o boi com as cordas, que dizem, né? Eu me dou conta, quando eu me dou conta e eu mudo o pensamento, é como se me teletransportasse para o presente. Eu tenho que tomar consciência de mudar o pensamento, porque a emoção está ligada com o pensamento, que pode ser inconsciente. Não me dei conta do pensamento que me arrastou nesse processo, mas me dei conta da emoção. Então, agora eu me torno consciente disso. Me torno consciente de que essa emoção, se ela está num drama, ela não está adaptada à realidade. Acolho essa emoção, integro essa emoção e escolho conscientemente o presente. O presente. Vocês percebem uma mudança na hora, uma mudança de estado, uma mudança de ânimo que acontece na hora que vocês fazem esse processo consciente. O fluir com a vida nos impulsiona automaticamente a estar no agradecimento e, simultaneamente, nosso ao redor se torna exitoso e abundante.
nos entregamos à dança do universo. Dançamos com ele e ele dança com nós. Então parece muito poético, mas é exatamente o que? Nós passarmos a ter consciência, passarmos a escolher, termos consciência da nossa vida, do nosso presente, da nossa realidade. E como que a gente toma consciência da realidade? Olhando. A gente pode olhar de uma forma fenomenológica isso. Como eu realmente estou de frente para essa realidade? Como eu realmente reajo diante dessa realidade? Como essa realidade está me vendo? Vamos fazer esse exercício. É um exercício muito válido para que eu possa perceber verdadeiramente como eu estou diante da realidade. Então, vamos fazer. O exercício é exatamente assim: duas representações, uma para você e uma para a realidade, a tua realidade como é. Uma representação para você e uma representação para a tua realidade como é. Vocês vão colocar duas representações, podem escrever no papel, quem quiser, tá? Colocar para ter uma imagem. Então, coloca uma representação para você, uma representação para a tua realidade como é. Se coloca primeiro no teu lugar, primeiro no lugar de você, de frente para essa realidade, e simplesmente esteja neste lugar. Sem esperar, sem expectativa, sem nada. Simplesmente estejam aí até que em algum momento, alguma força vai começar a fazer algum movimento. Com o corpo, com o olhar, movimento físico no corpo. Se abstenham de imagens e de emoções. Prestem atenção no corpo. Movimento do corpo, do olhar, gestos. E depois vão para o lugar da realidade de frente para vocês. E façam essa observação. Como vocês estão de frente para a realidade, como a realidade está de frente para vocês. E percebam o seguinte: à medida que vocês estão no lugar de vocês e que vocês decidem olhar essa realidade com gratidão e com respeito, vão para o lugar da realidade, percebam como essa realidade vai se transformando. Então, façam o primeiro movimento só assim, vocês e a realidade. Vocês de frente para a realidade, depois troca, vê como a realidade olha para vocês. Volta para o lugar de vocês, agradeçam essa realidade. Se coloquem num lugar pequeno. Tenham respeito por essa realidade. Se curvem diante dessa realidade. Agradeçam por ela ser exatamente como ela é. Se necessário, coloquem a frase, ainda que eu não compreenda. Se a situação for muito para você, nesse momento está muito difícil, coloquem essa frase, ainda que eu não compreenda. Obrigada. Ainda que eu não compreenda este propósito. Obrigada. Obrigada. Vão para aquele lugar e percebam como essa realidade começa a se transformar. E aí, venham até aqui, tirem as dúvidas ou compartilhem como foi a experiência de vocês. Qual é o intuito? Respeitar a realidade exatamente como ela é. Não espero que essa realidade mude. O intuito é eu aprender nesse exercício a respeitar e agradecer a realidade exatamente como ela é. Ok?
Isso, primeiro você de frente para a realidade, Solange, e depois você vai para o lugar da realidade de frente para você. E aí, percebendo, de nada, minha querida. Percebendo tendo essas percepções, você volta para o seu lugar, com respeito e gratidão à realidade como é. Vocês vão fazendo essa troca de lugares até perceberem que realmente vocês entraram num lugar de respeito, de gratidão, e essa realidade responde, estando feliz, olhando para vocês com alegria, estando em gratidão também com vocês. Pode ser que essa realidade mostre o que precisa ser olhado para que vocês possam entrar nesse lugar de comandância. Se essa realidade olha para o chão, tem algo morto que precisa ser incluído. Se essa realidade olha numa outra direção, tem algum ancestral que precisa ser olhado. Vocês podem ou ir nestes lugares, olhar para esses lugares, agradecer, dar um lugar no coração, ou tomando consciência do que a realidade mostra, simplesmente voltem para o lugar de vocês, agradeçam a tudo que essa realidade abarca. Deem um lugar no coração de vocês a tudo que essa realidade mostra. E isso já gera um movimento de integração. Fran, pode falar. Quando, no primeiro momento, né, que eu olhei para a realidade como é, me vi grande, só que daí quando eu também me coloquei no lugar da realidade como é, estávamos na mesma altura. Eu acho que nós já fizemos, né, esse exercício, eu me lembro mais ou menos, e foi um pouquinho diferente da outra vez. E desde a hora que começou a mentoria, eu tô com um sono aqui que eu não estava me aguentando, né? Aí eu dei um lugar para este sono e o dedo, a pontinha do dedo anelar esquerdo começou a doer. Aí também dei um lugar ao excluído, né? Que seria o irmão, né? Que você havia comentado, dedo anelar. Também dei um lugar, aí falei algumas frases. Foi o que eu senti, assim, aí eu incluí o que precisava ser incluído e falei nas frases, deu um certo alívio, né? Ou como quando você concluiu, quando você ficou no lugar, no teu lugar de frente para a realidade, você conseguiu sentir internamente um respeito, uma gratidão a essa realidade como é? Sim, sim. Quando foi no lugar da realidade como é, de frente para você, você sentiu esse alívio, esse sorriso? Aí falava que eu vejo você, que me via, né? Que me via. Não, foi mais tranquilo. É que o sono estava tanto, assim, que eu meio que estava adormecida aqui. Tá bem, tá bem. A gente começa a observar que é isso, que o sono é o nosso sistema de defesa, né? É o nosso sistema de defesa, ataque. E a gente está falando de um dos movimentos que é simples no falar, mas é a prática espiritual mais desafiadora. Eu estar em concordância com a realidade como é uma prática espiritual extremamente desafiadora. Porque a realidade como ela abarca muitas pessoas, muitas situações. E é realmente um processo de purificação muito grande. Então, esse é um exercício que pode ser repetido dia após dia, dia após dia, dia após dia. E aí vocês começam a se dar conta que sempre vai ter o que respeitar e agradecer. Porque essa realidade, ela abarca todas as pessoas e todas as coisas que fazem parte. Ela pede de nós um senso de integração muito grande. E quando a gente se coloca nesse fluxo,
com essa disposição diante da vida, com esse alinhamento, com essa entrega. Porque, no fundo, o que isso está te dizendo? Sai do controle, meu querido. Você não controla. Você não controla. Solta o controle para fluir com a vida. Você tem o teu atrator. O que a gente pode fazer é colocar o nosso atrator. Que é o quê? A minha meta. E depois, solto o controle e fluo com a vida. Obrigada, Fran. Alguém mais gostaria de comentar, minhas queridas? Adri? Agora abriu. Ai, que exercício difícil, Morgana do céu. Olha, eu não aceito a realidade, eu não aceito. Eu vejo ela... eu coloquei ela como uma representação, na hora que estava falando, um baúzinho. E eu coloquei a mim. Aí depois eu fui e montei no meu espaço para eu olhar. Eu tenho medo de olhar para essa realidade, porque eu sei que vai ser uma surpresa negativa, vai ser um não para o que eu quero, na verdade. Então, o meu olhar é assim, eu não quero abrir, eu não quero ver, porque eu sei que eu vou me frustrar com o que eu vou ver, entendeu? Eu não quero enxergar essa realidade que, para mim, não é a que eu quero. Quando eu mudei, eu senti a realidade assim, como se o baú tivesse aberto e brilhante, reluzente. Reluzente. Mas ainda assim eu sinto que é um reluzente, mas que não é o que eu quero, você está entendendo? Foi difícil para eu fazer esse exercício. A gente precisa tomar consciência de quê? De que isso é uma escolha. De que isso é uma escolha. A sensação que eu tenho ao dizer sim para essa realidade como ela é, a sensação que eu tenho é que eu vou estar me conformando com ela. Então, tipo assim, a partir do momento que eu digo sim, ela se faz presente, entendeu? É como se eu estivesse dizendo sim e tomando para mim, tipo, até meu corpo, eu consigo sentir no meu corpo uma letargia, sabe? Um conformismo, uma desolação, tipo, é isso. Mas eu não aceito que seja isso, você está entendendo? Eu não aceito a realidade como é. Ok. Essa sensação de conformismo, de desolação, se é isso que você sente diante da realidade, quer dizer que isso já pertenceu a alguém. E é esse alguém que você está excluindo. Quando eu não sinto essa realidade, você falou, não aceito essa realidade, eu não aceito quem essa realidade me lembra. E esse é o meu lugar de arrogância. Porque essa realidade está construída como está para que em algum momento eu escolha me tornar um vítima. E quanto mais a gente escolhe, porque é uma escolha, a gente não pode fugir disso. É uma escolha porque no passado teve uma dor e eu estou escolhendo a cada dia alimentar a dor. Cada dia que eu alimento essa postura que quer me defender de algo do passado, eu alimento a dor que acompanhou um dia aquela criança.
Então, a vida coloca exatamente aquilo que vai me conduzir. Por que a vida está colocando essa percepção? Porque é só uma percepção. É uma interpretação, uma percepção da vida. Mas você interpreta assim porque faz sentido para você. Faz sentido para você essa realidade. E ela tem uma tendência a se colocar cada vez mais dura. Por quê? Por que ela se coloca cada vez mais dura? Porque existe um desejo profundo e latente pelo teu processo de crescimento e desenvolvimento, que está em contra uma postura arrogante. Que está em contra. Nossa, chega a doer a minha garganta aqui agora. Dói a minha garganta aqui. Então, você pode falar, eu não aceito. Fala, eu não aceito. Eu não aceito você. O primeiro passo é sempre o reconhecimento. O reconhecimento da realidade que está aqui dentro. Que é sempre uma realidade relativa, não é uma realidade absoluta. É uma realidade imutável. Mas o primeiro passo é o reconhecimento. Depois que eu consigo dizer, eu não aceito você, caiu a ficha. Eu vejo que tamanho que... E posso fazer uma nova escolha ao meu tempo, no meu. Posso escolher mais respeito por essa realidade. Posso escolher não querer enfrentar essa realidade. E tampouco me submeter. E sim concordar. Concordar. Quando a gente se sente vítima de uma situação do passado, isso é só como se fosse assim, ó, uma ilusão que eu crio de quem eu sou. Porque toda vítima no tempo se transforma num perpetrador. Toda vítima no tempo se transforma num perpetrador. E às vezes aquilo que não quero ver é que eu já me transformei. E ninguém quer se ver perpetrador. Ao mesmo tempo, isso é uma força de compensação da vida. E todos nós somos perpetradores, agressores, perpetradores. Todos nós somos. Não tem quem não seja. A sensação que eu tenho é que se eu não aceitar a realidade como ela é, eu automaticamente eu também não aceito as pessoas que fazem parte daquela realidade. Mas as pessoas eu aceito, eu não aceito a condição da realidade, entende? Então, se eu falo, eu não aceito essa realidade, dentro de mim fica contraditório, porque é como se aquela realidade fosse varrida com tudo que pertence a ela. Mas não são as pessoas que eu não aceito, a realidade em si, entende? A realidade material? A realidade material, não as pessoas que envolvem essa realidade. Então, a sensação que eu tenho é que se eu falar, eu não aceito essa realidade, tudo é varrido. Mas tudo é varrido, sim? Porque nada está separado. E não tem um meio termo. Ou eu concordo ou não concordo.
Não tem eu concordo, mas isso não existe. Mas se eu concordar, eu não vou estar aceitando isso para mim? Você vai estar assentindo de que você criou essa realidade. Você vai estar se colocando num lugar de humildade. Ah, tá. Você vai estar entrando num lugar de compreensão de que essa realidade material faz parte de aspectos teus. Faz parte de escolhas que você fez num passado mais ou menos próximo, que tem relação com circunstâncias e com pessoas do passado. Então, eu poderia dizer que as pessoas do presente, mais ou menos, elas representam para mim uma parte do meu presente e uma parte do meu passado. E as coisas materiais, elas estão impregnadas das minhas escolhas do passado e das pessoas que fizeram parte do meu passado. Elas estão impregnadas, muitas vezes, por histórias que eu sustenho. Elas estão impregnadas por escolhas que eu fiz nos meus relacionamentos, na minha profissão. Elas estão impregnadas de informação. Tudo está impregnado de informação, referente a circunstâncias e pessoas. Tudo aquilo que você hoje está rodeada diz respeito a uma história. Todas as coisas materiais são informação. Se eu digo não a isso que é material, como é, exatamente como é, eu estou dizendo não à história que representa isso. E tudo aquilo que eu nego, cresce. Tudo aquilo que eu excluo, cresce. E tudo aquilo que eu agradeço, se transforma. Tudo, gente. Tudo mesmo. Então, eu saio daquele lugar que, mas se eu agradecer, quer dizer que eu quero que isso fique aqui. Cadê o teu atrator? Você tem um atrator? O que é o atrator? Aquilo que você quer, a tua meta. Com essa meta, é aquilo que vai te conduzir para frente. Agora, como eu vou para frente alinhado com a vida de uma forma leve, concordando com a realidade de cada instante? Do contrário, eu estou numa postura arrogante diante da vida e tudo vai ser muito difícil. É assim. É uma escolha. É uma escolha que exige humildade, muita humildade. E a gente vai passando por um processo de purificação. Então, esse exercício você pode repetir amanhã, repetir depois da manhã e escolher a cada instante ter mais respeito. Temos que agradecer até os nossos inimigos. E aí eu pergunto para vocês, quem são os nossos inimigos? Por que eu percebo aquela pessoa como inimigo e outro percebe aquela pessoa como alguém admirável? Por que existe essa diferença de percepção? Diz respeito ao outro, diz respeito a mim. Por que eu desperto a pior face daquela pessoa? Vocês concordam que sempre que tem alguém que eu considero um inimigo, se eu vou olhar um contexto maior, para mim é um inimigo meu, mas tem pessoas lá que admiram essa pessoa, que amam essa pessoa. Que essa pessoa foi extremamente bondosa, importante lá daquele lugar. Mas para mim, eu desperto isso nessa pessoa. E essa pessoa desperta isso em mim. Se ela desperta isso em mim, pronto, já disse, é uma parte minha. Refletir. Quando eu crio a capacidade de agradecer tudo que faz parte da minha realidade, uau, a gente entra num processo de
fluxo na nossa vida, que é tão profundo, que é tão grande, a partir da compreensão. Da compreensão. Por isso que é a primeira força do amor, e se eu estou em concordância com essa força do amor, que é o assentimento, todas as outras leis se alinham automaticamente. Não preciso mais me preocupar com pertencimento, não preciso mais me preocupar com equilíbrio, não preciso mais me preocupar com ordem. O assentimento compõe tudo, abarca tudo. E ok, não vamos pensar em fazer tudo hoje, nesse momento, nesse exercício. Mas uma primeira tomada de consciência, uau, é um grande passo. Vocês têm um exercício agora para vocês praticarem com mais consciência. Cada vez com mais consciência. Todos são necessários como são. Todos. Ninguém gosta de estar num lugar perpetrador. Por mais que pareça, ninguém gosta de estar num lugar perpetrador. Porque todos os perpetradores são excluídos. Ninguém gosta de estar num lugar perpetrador. Ok, minha querida? Vamos dando passos, tá bom? Parabéns pelo teu êxito de hoje. Pode se parabenizar também pelo teu grande êxito de hoje e cada uma de vocês. Parabéns pelo grande êxito de hoje. Passar para a Kelly, que levantou a mãozinha, depois para a Ju. Boa noite para quem eu não dei ainda. Então, quando eu fiquei de frente para a minha realidade, não foi tão difícil encarar, porque eu estou consciente de que tudo o que está acontecendo atualmente comigo, eu sou a única responsável. Mas quando eu me coloquei no lugar da realidade, olhando para mim, foi um grande tapa na minha cara, porque eu vi que eu sou capaz de mudar a minha realidade agora, mas como eu tive problemas com a minha internet aqui em casa, e devido a isso eu não consegui dar andamento em alguns cursos que eu estou fazendo, acabou que eu me acomodei um pouco, vamos dizer assim, e na sexta-feira o problema foi resolvido, essa sexta-feira que passou, mas teve sábado, domingo, segunda, hoje já é terça-feira, e eu ainda não consegui voltar ao ritmo que eu estava antes da internet dar problema, e por isso que foi um tapa na minha cara, porque eu estou percebendo que está faltando em mim essa atitude, essa energia de voltar de novo com força total nos meus propósitos, nos meus objetivos, para que essa minha realidade mude. Então, hoje mesmo eu vim para casa, eu dormi na casa da minha irmã ontem, e hoje eu vim para casa assim, não, de manhã eu vou fazer o que eu tenho que fazer em casa de serviço doméstico, e à tarde eu vou me dedicar aos meus estudos. E acabou que à tarde eu ainda estava envolvida com as coisas de casa e fiquei enrolando, enrolando, e não peguei nada para estudar. E aí, quando eu vi o anúncio da mentoria do exercício para hoje, seu curso, eu também tinha no mesmo horário do meu outro curso de vibração energética, eu falei, agora eu vou ter que escolher ou um ou outro, o que eu vou fazer? E aí eu optei pelo seu, porque o outro eu tenho acesso depois, e esse a gente não vai ter, pelo que eu entendi, que é um bônus, então eu optei por esse. E agora eu vi isso, que hoje eu poderia ter organizado o meu tempo melhor e ter me prontificado a dar o pontapé no que eu me propus, que era voltar aos estudos no ritmo que eu estava. Inclusive, eu até
comprei um curso sobre procrastinação e não consigo dar andamento desse curso também. Então, assim, só depende de mim. Por isso que foi um tapa na minha cara quando a minha realidade olhou para mim, porque falta a iniciativa minha agora. E aí, na minha cabecinha está aqui. Amanhã é o dia D. Eu tenho que voltar ao ritmo dos meus estudos. Então, essa foi a minha percepção. Foi esse tapa na cara que eu levei agora, da minha realidade. Kelly. E eu diria assim, a parte desse você tem que, ou eu tenho que, assim, do nosso ego, esse nosso estado pai que sempre vai dizer, você tem que, você tem que, você tem que. Ou aquele meu estado criança que sempre diz, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. E esses dois estados, eles têm uma tendência a fazer o quê? A pressionar para que amanhã você de novo procrastine. Quando que eu consigo sair desses dois estados? É quando eu agradeço, simplesmente aqui e agora. Quando eles vierem, eles tomam conta da minha cabecinha aqui, eu posso dizer, eu escolhi esses pensamentos. Agradeço por esses pensamentos também. E escolho o agora. A gente toma consciência de que esses pensamentos, eles não estão conectados com o meu eu adulto. Porque o eu adulto simplesmente faz. Ele vai lá e faz. Esses nossos estados do ego, isso é em todos nós. Te falo aqui uma expert em procrastinação, tá? Então, assim, eu sempre fui muito procrastinadora. Muito demais. E sempre percebi esse padrão, que é o quê? A nossa mente dizendo, amanhã. Amanhã. E amanhã acontece o quê? Que vai ser inevitável. Que vai ser um urgente. Que vai ser uma calamidade pública. Que vai acontecer alguma coisa. Então, o que a gente faz a gente ir para esse centro é simplesmente a gratidão. Agradecer esse instante. O que essa realidade mostra sem pressionar, sem pressão para amanhã. É eu simplesmente dizer obrigado. Obrigado. Obrigada. A nossa realidade, ela é muito generosa. A nossa realidade é muito amorosa. A nossa realidade é sempre disponível, aberta para o mais. A gente às vezes olha desde esses lugares. Então eu diria assim, tudo foi necessário como foi. Não tem nada de errado que aconteceu ou que está acontecendo. Por mais que para nós nesse momento pareça que foram escolhas erradas, foram isso, foram aquilo, não. Tudo foi como teve que ser. A partir de agora, eu simplesmente agradeço e me responsabilizo. Agradeço porque sem a gratidão, eu não entro em contato com a ação assertiva. Sem a gratidão, primeiro a gratidão. O ontem, passado. O anteontem, mais é. Então, o que passou, passou. Agora eu agradeço e simplesmente me conecto com essa gratidão do agora. Imediatamente vai surgir uma força criativa ligada a uma ação. Então, vamos deixar passado o passado, os nossos estados do ego. Então, olha que o nosso ego é tagarela demais. A gente começa a aprender a não dar tanta importância para esse nosso ego, não. Tá? Então, a gente vai para esse lugar que é o nosso centro, nosso eu adulto, que está sempre conectado com a gratidão, e essa gratidão te envolve numa ação assertiva. Tá. Então, tá bom, mas com o agora. Com o agora. A gratidão com o agora. E a partir daí, esse comprometimento interno de sim à vida. Sim à vida. Sim à gratidão. E isso vai começar, você vai ver que vai começar a fluir de uma forma tranquila. Tá. Gratidão. Júlia, fala, meu amor. Boa noite, Marigânia.
Boa noite. Então, vou falar do exercício. Quando eu me coloquei no meu lugar, olhando para a realidade tal como ela é, eu percebi uma movimentação assim no meu corpo e fiquei esperando para ver o que ia surgir. E daí eu acabei sentindo que eu fui para frente levantando os pés, tipo, levantei os pés, fiquei grande e fui para frente. E fiz isso até chegar, tipo, na cara, assim, da realidade. Daí eu resolvi, com isso, já me colocar no lugar dela, né? Daí estando no lugar dela, foi ao contrário. Eu senti de recuar. Fiz esse movimento para trás, assim, e fiquei observando se ia surgir mais alguma coisa, mas não surgiu nada. Daí eu me coloquei de novo, né, no meu lugar, fazendo o agradecimento, me curvando para a realidade. E depois fui no lugar dela de novo, e daí consegui me enxergar, assim, e ficar normal, assim, né, tipo, foi isso, mais ou menos. Sim, parece que havia um movimento de exigência muito grande dessa realidade. É no sentido de eu não olho a realidade, mas eu exijo a realidade que eu quero. Tá? Então, esse é um movimento que mostra que quando você vai para aquele lugar, você simplesmente agradece, se curva diante da realidade que começa a se abrir uma consciência, começa a amplificar a consciência de que assentir, de novo, é diferente de se submeter. Eu sou arrogante desde um lugar controlador e eu sou arrogante desde um lugar passivo. Eu sou arrogante desde um lugar controlador e desde um lugar passivo também. Então, quando eu me coloco no lugar de passividade diante da realidade, eu, no fundo, estou exigindo ocultamente que aconteça alguma coisa, que essa realidade me dê o que eu quero, que essa realidade se transforme. Eu não ajo, eu não agradeço a realidade que eu. Sem gratidão interna, eu não tenho ação assertiva. Então, quando eu estou muito passivo, eu estou num lugar de exigência. Eu penso que eu estou aqui quietinha, que não quero nada, que estou em concordância, mas o movimento é exatamente esse. Eu estou lá assim, ó, na cara da realidade. E isso é um lugar de passividade. Passividade aqui na vida, mas o meu movimento interno é assim. Então, o que a vida me mostra, me pede, a realidade me mostra, me pede? Centramento, concordância, que concordância é o quê? Gratidão em ação. Concordar com a realidade não é fugir da realidade. Quando eu fujo da realidade, eu não estou concordando com nada. É gratidão em ação. Gratidão em ação. Gratidão em ação. E eu vou ter a ação assertiva quando o motor que está por trás dessa ação é a gratidão. Façam esse teste. O que é essa dica dessa gratidão? Gente, é agradecer mesmo. É agradecer. Ainda que você não tenha compreensão do lugar onde você está, as pessoas que fazem parte do dia a dia, as pessoas que fazem parte do as coisas que te rodeiam. É você agradecer. Literalmente agradecer. Você vai perceber internamente uma
transformação começando a acontecer. Duas coisas, cadê o atrator e cadê a meta? Preciso desse atrator e dessa meta. A minha meta com um atrator que me conduz. Lembrando que é o quê? Gente, uma meta para agora, não é aquilo que vai determinar toda a tua vida, porque essa meta sempre muda, ela é mutável, mas é aquilo que eu desejo nesse momento. Importante eu ter uma meta aqui. E depois me comprometer em estar no meu estado adulto, escolhendo o presente e em gratidão, uma postura de humildade diante da realidade que é. Quando eu me coloco no lugar de passividade, eu estou vítima do presente, eu estou vítima do passado, eu estou vítima de tudo, eu estou revivendo o passado. Revivendo o passado. Então, eu tomo consciência. Vou lá, me coloco diante da realidade e digo, obrigada por você ser exatamente como você é. Eu agora te respeito e te agradeço. Te respeito e te agradeço. Obrigada, obrigada, obrigada. Decido crescer, decido reparar a minha passividade. Tu vai perceber que vai começar a abrir um espaço e gerar nesse espaço um movimento, uma possibilidade de movimento. É aí que as coisas começam a fluir. Tá, minha querida? Surya, fale. Oi, Morgana. Olá. Então, no exercício que eu achei interessante, que você, antes de, você falou algo que eu senti no meu campo ali, né? Que a minha realidade, ela estava olhando através de mim, mas ela estava tão assim, como se ela tivesse, né, não hipnotizada, mas ela olhava assim muito através, uma coisa assim, um olhar muito longe, sabe? Um olhar muito longe. E o meu olhar primeiro para ela estava um pouco, não é a palavra indignada, mas é como se fosse assim, um pouco frustrado, eu acho. Eu acho que eu senti um pouco de frustração no início, né? Eu quase não conseguia assim olhar muito, mas não era nem por olhar, não que eu não conseguia, não queria encarar, era como se eu me sentisse um pouco pequena, um pouco frustrada mesmo, assim, de estar naquele sentimento, era isso, de estar me apresentando para a realidade daquela forma, acho que é isso. Era esse sentimento de estar ali como se eu não pudesse fazer diferente naquele momento, né? E aí eu não tinha ido para esse outro campo, onde a realidade, ela não me enxergava, ela me usava para olhar para esse outro campo. E aí, depois que eu fui para esse campo, né? Para esse campo onde ela olhava, e aí era olhados bem, bem fixo para a realidade. Então, aí eu fui fazendo aquilo lá que você falou algumas frases, fui, né? Voltei para o meu lugar e fui olhando para esse outro campo. E aí, quando eu olhei para a realidade, eu vi... Aí veio um outro sentimento, que era um sentimento assim, isso que você falou, como a realidade abarca muita coisa, né? Assim, vai trazendo muita coisa. E eu fui vendo assim, quanta coisa estava em cima dela, por exemplo, tipo assim, carregando muita coisa, né? E era como se ela estivesse fazendo aquilo por mim, né? Fazendo aquilo por mim a um nível. E só depois disso, só depois desse acolhimento, é que eu pude, quando eu fui no campo da realidade, é que ela olhou para mim. Ela não me enxergava, né? E só depois desse acolhimento, desse olhar para onde ela estava me mostrando algo, né? Que aí ela me olhou e aí eu tive esse sentimento, né? Que na verdade é esse cuidado e a gente fica tanto botando tanta pressão, cobrança, que as coisas têm que ser diferentes e se a gente puder realmente ter esse olhar, né? Carinhoso, acolhedor e de inclusão, enquanto a gente vai, na verdade, observando o quanto ela está sendo tipo não é uma mãe, mas um direcionamento mesmo, né? Um direcionamento.
E a gente vai nessa briga. E aí depois ficou um clima mais harmônico, e ela me olhava, veio na minha direção, mas me deu espaço, e depois eu fui na direção. Mas eu percebi que o exercício terminou com um pouquinho de ansiedade, de ambos os lugares. Não sei se é ansiedade, mas era uma coisinha aqui, no peito, uma pressãozinha, sabe? Também pode ser uma coisa, um sentimento de veio algo, que às vezes a gente não sabe nem diferenciar, né? Algo assim como um algo novo, ou uma energia nova, também pode ter sido uma renovação, porque a gente estava muito apático, uma coisa muito apática, sabe? É como se não tivesse energia. E às vezes eu sinto isso na minha realidade mesmo, às vezes uma falta dessa energia, desse alavancar. E talvez eu não sei se nessa finalização foi essa gotinha de energia que eu estou identificando como uma ansiedade, que era dos dois campos, né? E foi isso. Aquilo que é interessante que todas certamente puderam perceber é como a realidade vai se transformando de acordo com a nossa postura diante dela, né? Então, dependendo, e é exatamente a nossa postura diante dos nossos pais. É exatamente. Se eu estou numa postura de exigência aqui dos meus pais, o que acontece quando a gente exige dos pais enquanto adultos, eles se afastam? É exatamente isso que acontece. Quando eu exijo num lugar que já não me cabe, eles se afastam. A realidade, aquilo que eu espero da realidade se afasta cada vez mais. Quando eu me torno exigente demais. Porque isso me inibe da ação. Isso me inibe da ação centrada na realidade, centrada naquilo que a realidade me pede. E aquilo que me vem desse campo, Surya, é talvez um medo interno de dar mais. De dar mais. Porque a primeira percepção que você teve da realidade foi talvez uma frase inocente, mas que saiu assim, estava me usando para algo. A realidade estava me usando para algo. E, ok, saiu, uma frase inocente, mas que pode mostrar um conteúdo inconsciente importante. E a gente recebe à medida que a gente dá. Então, se eu aqui estou tendo um retorno menor do que aquilo que eu esperava desta realidade, é porque eu estou dando pouco. Eu estou dando. O retorno é sempre proporcional. Esse equilíbrio entre dar e receber. Então, talvez a realidade esteja mostrando que você está pronta para, quem sabe, poder ter uma ação mais generosa. Mais generosa com a vida de outros. Para poder, digamos assim, começar esse fluxo de dar e receber, de dar e receber, de dar e receber. É aquilo que me vem. Quando nós temos conhecimento aqui, ó, acumulado, estou recebendo, 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 recebendo. Vocês todas estão aqui. Esse é um convite de crescimento para todos. Quando eu me coloco no lugar de tomador, e não devolvo aquilo que eu recebi, isso aqui dentro cria um vazio. Às vezes, isso é sentido como uma ansiedade, como uma paralisia. Eu não sei o que está aqui dentro acontecendo, que eu sinto essa ansiedade, como que algo dizendo dentro de você. Mova-se, mova-se, entrega, entrega, dá que você vai receber. E isso é para todos.
Então, quando a gente está nesse lugar de receber, existe um comprometimento invisível com a vida que vai te colocar em movimento, que vai te dizer, puxa, você está recebendo, entrega, faça a tua parte. Dá. Aquilo que você recebe, dá. Estão te ajudando a viver melhor, ajude outros a viver. A tua maneira, da forma que for possível para você. Mas com essa consciência. Quando eu dou para a vida como uma ação de gratidão, a gente começa a receber coisas inesperadas da vida. Então, essa aparente frustração, o que é a frustração? É uma expectativa não atendida. O que é a expectativa? Uma coisa que eu desejo e não aconteceu. Então, às vezes, é esse movimento que é importante a gente estar realizando. É importante essa consciência, tá? O comprometimento de você. O equilíbrio entre o dar e o receber. A vida é isso. O movimento de prosperidade é isso. É um constante dar e receber. O fluxo do dinheiro é isso. É um dar e um receber. Deem de forma paga e deem de forma gratuita. Deem de forma paga e deem de forma gratuita. Quando vocês recebem demais e vocês não fazem movimento, aqui dentro uma coisa te pede. Vai. E a gente entende isso, né? Às vezes com uma ansiedade. Não consigo interpretar, mas o que me mostra que é isso? Quando eu tenho uma ação, isso alivia. Quando eu tomo uma ação de devolver com gratidão aquilo que eu recebi, isso alivia. Era isso. Então, se comprometam positivamente com a vida. Se comprometam positivamente com a vida. Em dar em generosidade aquilo que vocês recebem. Vocês vão perceber o quanto de presentes, de oportunidades começar a surgir. É o fluxo da vida acontecendo. É eu me colocar, puxa, eu tenho o direito de estar nesse movimento, eu vou fazer parte desse movimento, vou parar de me excluir desse lugar, vou parar de esperar que alguém me olhe como especial e queira me colocar nesse movimento, vou parar de esperar o reconhecimento, eu vou me colocar nesse movimento, eu vou me colocar nesse movimento, eu vou me colocar como pequena nesse movimento, como mais uma nesse movimento. Parece que aquilo que estava, sabe, cheio de obstáculos para fluir, começa a rodar. Começa a fluir. Acho que para hoje tá bom. Acho que para hoje tá bom. Obrigada, meus queridos. Obrigada pelo carinho, pela paciência, pela amorosidade de vocês, pela contribuição que vocês permitem e por vocês também me permitirem devolver tanto que eu recebo sempre e tudo que eu recebo. Vocês me permitirem esse devolver também. Um beijo muito grande para todas vocês. Tenham uma excelente noite e a gente segue aí se comunicando nos diferentes meios. Beijo, meus amores. Bom descanso.